Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, transmitido pela rádio Paz do Vale, bem como também pelo meu canal no YouTube, por meio da estreia desse vídeo. E nós estamos muito felizes, hoje quarta-feira, dia 30/6/2021, último dia do mês. Tivemos aí um mês abençoado, aprendendo da palavra de Deus, e é sempre uma alegria estar juntamente com vocês. E você pode participar do nosso programa, mandando a sua mensagem, mandando o seu pedido de oração, pelo nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Nós iremos colocar o seu nome no nosso caderno de oração. Vamos interceder pela sua vida, pela sua família, crendo que o nosso Deus ele é fiel, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ou se você está me acompanhando pelo YouTube, você pode deixar aí nos comentários a sua participação, o seu pedido de oração, que nós estaremos clamando a Deus pela sua vida, no nome de Jesus. E eu quero hoje aqui anunciar para vocês, vou avisar vocês aqui durante alguns dias acerca disso, que vocês sabem, eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, na congregação do Vila Rica. A nossa igreja fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. E a partir de quinta-feira que vem, dia 8/7/2021, nós iniciaremos um curso de capacitação para discipulado. Curso de capacitação para discipulado. E lá nós iremos ter algumas aulas, serão no máximo aí 3 meses de curso, 13 aulas estão previstas, e lá nós aprenderemos sobre introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, noções de exegese, noções de hermenêutica e dentre outros temas como eclesiologia para os dias atuais, didática, como preparar sermão, como preparar aulas de escola bíblica dominical, como preparar conteúdo para pessoas serem discipuladas. Quer dizer, nós estamos preparando um conteúdo muito dinâmico e prático. Serão aulas teóricas e práticas, porque a nossa intenção é ensinar, a nossa intenção é levar as pessoas a aprender aquilo que estamos ensinando, e você pode participar juntamente conosco. O custo é 0, você pode ir lá na nossa igreja a partir da semana que vem, toda quinta-feira, a partir das 19 horas. Então, vou repetir o nosso endereço lá, Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Nós temos lá esse curso que será iniciado a partir da semana que vem, se Deus assim nos permitir. Então, vá lá e você vai ser com certeza muito abençoado. Você que me ouve que é pastor, ou você que me assiste que é pastor, você pode ser edificado, convocar a sua igreja. Nós estamos de portas abertas para receber vocês. Mas vamos agora ouvir os nossos patrocinadores e logo depois nós iremos concluir a mensagem que nós demos início aqui na segunda-feira, falando sobre o mundanismo e a identidade de um jovem convertido a Deus, com base no texto de Daniel, capítulo 1 e versículo de número 8. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores.
Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus, dando continuidade, fazendo aqui a conclusão dessa mensagem que nós iniciamos na segunda-feira, falando sobre o mundanismo e a identidade de um jovem convertido a Deus. Se você não viu nenhuma dessas partes dessa mensagem, você pode ver, você pode ouvir por meio do nosso canal no YouTube, Miqueias Alves, você que me ouve pela rádio. E lá nós temos a playlist Programa Palavra Viva. Programa Palavra Viva. E lá você encontra todas as nossas mensagens disponíveis. Então vamos ler novamente aqui o texto de Daniel, capítulo de número 1 e versículo de número 8, que tem sido texto referência aqui para nós pensarmos a respeito desse tema. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Muito bem, nós já temos aqui observado, desde a segunda-feira, a respeito da questão da identidade. Que nós precisamos ter uma identidade, que nós temos uma identidade. E nós temos aqui observado um pouco sobre a vida de Daniel, ele que tinha ali uma identidade predominante e que se destacou na Babilônia por ser esse alguém diferenciado. Por exemplo, nós vimos que Daniel era sinônimo da justiça divina, porque o seu nome
significa meu Deus é juiz. Nós também vimos que Daniel era membro de uma família nobre de Israel. Provavelmente, segundo alguns teólogos, Daniel seria da linhagem ou da descendência do rei Ezequias, por conta de uma promessa que havia destinada à descendência aí, do rei Ezequias. Também nós vimos que Daniel era o quê? Era um intelectual. Ele foi levado para a Babilônia exatamente por conta dele ser alguém diferenciado já em Israel, por ele ser alguém preparado, capaz. E ele foi lá para a Babilônia para se especializar, foi lá para estudar a Babilônia. A Babilônia era os Estados Unidos do nosso tempo, onde havia as melhores universidades do mundo. E nós vimos também que Daniel andava com boas companhias. Tinha aí seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E aí nós vimos os significados, os nomes deles aqui ontem. Ananias significa Jeová é gracioso, Misael, quem é igual a Deus, e Azarias, Deus é meu ajudador. E hoje nós vamos ver os últimos 2 pontos dessa mensagem. E em quinto lugar aqui, que nós podemos observar, é que Daniel, mudaram o nome de Daniel e de seus amigos, mas não a identidade deles. Então, observe comigo aí, você que está com a sua Bíblia aí, o livro do profeta Daniel, capítulo 1, e o versículo de número 7. Olha só o que diz. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E aí o significado desses nomes são muito interessantes. Por quê? Porque o propósito de mudar o nome deles era exatamente o quê? Apagar, vamos dizer assim, do sistema. Era fazer com que eles se sentissem, ou com que eles se tornassem agora o quê? Babilônicos, e não mais de suas nacionalidades. Porque Israel é um dos países que foram conquistados pela Babilônia. Mas haviam pessoas de várias outras localidades, de vários outros países. E quando eles traziam esses jovens, eles faziam de uma maneira de quê? De retirar deles o quê? A sua essência, a sua cultura, e transformar eles o quê? Em babilônicos. E aí veja só, Daniel, eles colocaram o nome de quê? De Beltesazar, que significa Bel ou Baal, proteja o rei. Por exemplo, Ananias colocaram de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael colocaram o nome de Mesaque, dizendo quem é como Vênus. E Azarias colocaram o nome de Abednego, que significa servo de nego. Quer dizer, eles pegaram nomes que têm a ver com as divindades babilônicas, isto aí, Bel ou Baal, Marduk, Vênus e Nego, e colocaram, substituíram o Deus de Israel, Yahvé, Jeová, por esses outros nomes, por esses outros deuses. Quer dizer, querendo tirar a essência de quem eles eram, querendo diminuí-los de alguma maneira, querendo tirar aquilo que era de mais importante para eles. Quer dizer, eles estavam querendo transformar eles em babilônicos, em pagãos, em incrédulos que não comungavam da mesma fé. Eu acho interessante um filme que tem na Netflix, por nome Esquadrão 6. Esse filme, você pode ir lá
assistiram, um filme muito bom, inclusive. Os personagens, é um grupo ali de 6 pessoas, da mais alta capacidade, em várias, cada um na sua área, e eles são espécie de justiceiros. E o líder do grupo, ele chamou, né, e convocava esses para participar desse grupo, mas havia o requisito. Qual o requisito? Eles precisavam morrer. Ou seja, precisavam apagar ele do sistema, fazer um velório para ele, dizer, olha, você morreu, o mundo não vai saber mais que você existe, vão enterrar você, vão chorar por você, vão esquecer que você existe para que você possa ter liberdade para fazer outras coisas. Quer dizer, você precisa ser apagado do sistema para que você não seja identificado com mais ninguém na Terra, para que ninguém te procure, o sistema não te ache mais. Era mais ou menos essa ideia o que os babilônicos estavam fazendo aqui com Sadraque, aliás, com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer, vamos apagar vocês do sistema para que vocês se tornem o quê? Outras pessoas tendo liberdade para fazer outras coisas. Mas essa é a questão. Eles apagaram, eles mudaram os nomes deles, mas eles não mudaram a identidade deles. Quem eles eram de fato, quem eles eram de verdade. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que estão perdendo a sua essência. Isso é tão verdade que eles não pararam por aí, eles não só se contentaram em mudar o nome deles, eles tentaram amoldá-los de outra maneira, de outra forma. Olha só o que diz lá, Daniel capítulo 1, verso 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Observe comigo, eles estavam no império, eles eram vassalos do rei, eles estavam submetidos pelas regras do rei, pelas regras da Babilônia, eles não tinham muita liberdade. Só que quando chegou nesse ponto, e eu acho interessante isso aqui, porque há coisas que são toleráveis, há coisas que nós podemos sobreviver, que nós podemos relevar, mas existem coisas que não dá para relevar, porque de certo modo eles não podiam negar o fato de trocarem o nome dele, trocaram o nome deles, que iam contra aquilo que eles acreditavam, só que eles relevaram isso, eles conseguiram viver de maneira com uma grandeza muito maior, apesar dessa situação. Mas quando é determinado para eles comerem daquilo que era servido na mesa do rei, eles negaram. E aí, olha só o que diz lá, o texto a qual nós lemos, Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí você me pergunta, por que, afinal de contas, Daniel não aceitou comer da comida que era servida na mesa do rei, dos manjares do rei? E existem algumas possíveis interpretações para esse texto. Primeira delas é porque a comida que os babilônicos comiam era sacrificada aos seus ídolos. Segundo, porque a dieta alimentar dos judeus, dos hebreus, dos israelitas era diferente da dieta de outras nações. E aí basta você ler lá o livro de Levítico para você entender isso. E uma terceira possibilidade era que provavelmente eles fossem o quê? Eles fossem nazireus de Deus, e aí não poderiam se alimentar, não poderiam comer de certos alimentos. Mas existe uma quarta possibilidade, com essa que eu fico, com essa quarta interpretação que eu fico, que é o quê? Para um judeu sentar-se à mesa com outra pessoa é o quê? Fazer uma aliança com ela. É concordar com os mesmos valores e princípios que ela.
é bater continência para ela, é fazer uma aliança com ela. Tem um significado muito grande sentar à mesa para um judeu. Eles não sentam à mesa com qualquer pessoa. Eles só sentam à mesa com quem eles fazem o quê? Uma aliança. Ou seja, o problema não era o alimento da Babilônia, porque eles não tinham como mudar esse fato. Porque comer legumes ou comer vinho e beber carne ou qualquer outra coisa, eles não tinham como evitar, eles estavam na Babilônia. A comida que estava sendo oferecida lá era o quê? Da Babilônia. Não tinha como eles importar comida do seu país para comer. Eles não tinham como mudar esse fato. O problema não era o alimento da Babilônia, o problema era o alimento da mesa do rei. O problema era o alimento da mesa do rei. Qual rei? Nabucodonosor. Eles estavam dizendo assim, eu não quero não a comida da Babilônia, eu não quero a comida que está sendo servida na mesa do rei. Por quê? Porque eu não quero me conformar, eu não quero aceitar, eu não quero fazer uma aliança com Nabucodonosor, eu não quero concordar com ele, eu quero ser diferente. Por quê? Porque eu não concordo com Nabucodonosor, eu vivo uma identidade diferente da que Nabucodonosor prega. Esse era o ponto central aqui, a concordância. E aí eu entendo essa posição de Daniel com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:12. Que nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós não podemos aceitar a cultura de fora imposta a nós. Essa é a centralidade aqui da discussão. E Daniel, ele resistiu firmemente a isso. E a partir daqui, nós observamos então o sexto e último ponto dessa passagem, que diz assim: Daniel foi provado, aprovado e honrado por Deus diante o rei Nabucodonosor. Depois de tudo que Daniel enfrentou, depois de tudo que Daniel resistiu, ele agora se coloca como alguém provado, aprovado e honrado diante de Deus, diante do rei da Babilônia. Quando você lê os versos finais, primeiro você vê lá Daniel achando graça diante do chefe dos eunucos. Por quê? Porque Deus propiciou isso. Porque quando nós decidimos honrar a Deus, Deus decide nos honrar, Deus decide abrir portas para nós. E, bem como, lá na frente, depois de 3 anos, veja bem, foram 3 anos, Daniel resistindo firmemente. Foram 3 anos, Daniel não abrindo mão de quem ele era. E aí, chegou o dia da prova, tanto dele como de seus amigos, e eles foram honrados, sendo os mais sábios de toda a Babilônia. Sendo honrados porque fizeram a diferença no seu tempo, por não negociarem quem eles eram, quem eles criam, e assim por diante. E nós precisamos aprender com Daniel, Ananias, Misael e Azarias a ser diferentes. O próprio Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas que era para que nós tivéssemos bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Ou seja, que mundo que ele venceu? Ele venceu o nosso mundo. Ele foi tentado em tudo, ele foi provado em tudo, mas ele não negou, ele não abriu mão, ele não se vendeu, assim como nós não podemos nos vender, assim como nós não podemos negociar aquilo que nós acreditamos. Venha o que vier, aconteça o que aconteça, nós precisamos nos manter firmes e fiéis. Fazer a diferença nesse mundo significa renunciar. Afinal de contas, Jesus já fez por nós muito mais do que nós poderíamos imaginar. E agora, para glorificar o seu nome, nós precisamos resistir firmemente, fazer a diferença nesse mundo, glorificar
a Cristo com a nossa vida, com as nossas atitudes. Que Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.